Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $55.600. Bitcoin que tem correção mais forte, porém nesse momento tenta romper para cima de novo. E meu principal objetivo no vídeo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que podemos esperar para as próximas horas e próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Se você ainda não tem uma conta na Binance, eu fortemente recomendo que você a crie com os dois primeiros links na descrição. No primeiro link você vai ganhar 20% de todos os seus de desconto nas suas taxas no spot. E no segundo link, 10% de desconto nas suas taxas nos futuros. Lembro que, se você vai operar futuro, se você vai fazer qualquer operação, vale a pena você ir na playlist aqui no canal, não deixe de assistir, que tem vídeos essenciais para você aí, que quer ser um trader e até mesmo investidor, tá? Quem não conheceu a playlist ainda, corre aí. E depois, né, a gente vai aqui hoje falar um pouquinho, primeiramente, sobre o Bitcoin no 4 horas, tá? Vamos falar um pouco sobre a nossa correção aqui, zonas de potencial acumulação, a zona de suporte que a gente segurou e o que a gente pode esperar para as próximas horas. Além disso, vamos abaixar por 1 hora, falar desse padrão gráfico aqui que o preço está tentando romper para cima neste momento e do curto prazo, né? Vamos falar um pouquinho aqui desse suporte, resistência, onde tem pontos importantes aqui para o Bitcoin para cada um dos tipos de traders aí. Além disso, atualização dos nossos indicadores de sentimento, vamos falar sobre o que eles estão fazendo aqui nesse momento, a oportunidade que a gente teve ontem quando o preço caiu muito rápido e o que está acontecendo aqui agora neste momento. E para finalizar, falar um pouquinho do S&P 500, tá? S&P 500 que não fez muita coisa, mas como vocês sabem, está numa tendência de baixa e a gente precisa ficar de olho nele aqui. Tranquilo. Investidores, vamos começar aqui no 4 horas, relembrando vocês que a tendência do Bitcoin ainda é de alta, tá bom? Então, mesmo a gente entendendo que o preço está esticado, muitos falaram ontem de divergências no RSI e tal, não, mas se tem uma divergência no RSI, não é uma maior probabilidade dele cair? Não, tá? A maior probabilidade é sempre o preço continuar indo a favor da tendência. Uma divergência no RSI, ela mostra para você o quê? Um risco. Mostra que talvez não faça mais tanto sentido você especular nessa alta, tá bom? É algo parecido com, por exemplo, uma extrema ganância. Quantas vezes a gente já viu uma extrema ganância atingir o preço, mas o preço continua subindo? Uma divergência no RSI é muito parecida, tá bom? Então, se você quer se embasar para tomar uma decisão, lembre-se tecnicamente de seguir a tendência. E se você quer operar, por exemplo, divergências no RSI, lembre-se que muitas vezes elas vão dar errado. Então, o seu stop, ele é sim muito necessário, tá bom? Mas eu encaro o RSI e até mesmo a divergência do RSI como um fator de risco. Tá? Se eu estou com uma divergência bizarra no RSI, eu não vou longar o Bitcoin nos $57.000, tá? Então você precisa ter indicadores assim para te mostrar isso, né? Qual que a gente utiliza aqui atualmente? O CVD. Quando o CVD está muito elevado, quando tem muita gente comprando o Bitcoin, a gente tipicamente não quer especular, como era, por exemplo, aqui quando a gente estava esticadíssimo, tá? A grande maioria dos indicadores, eles tentam mostrar pra gente quase que a mesma coisa, tá bom? Então as pessoas complicam demais algo que é simples. Continuando aqui no 4 horas, a gente precisa lembrar que a gente ainda está meio distante das zonas de Fibonacci, né? A gente conseguiu segurar nesse primeiro suporte aqui dos $53.500 para $53.700, mas a primeira região onde a gente vai ter mais suporte aqui e a região 0,382 é só abaixo dos 52, tá bom? O suporte mais significativo seria nos 50, então se o preço voltar lá, a gente vai estar preparado para pensar em compras, correto? Mas, enquanto ele não chegar, a gente pode tentar especular em prazos menores, como por exemplo numa hora. Numa hora a gente pode ver que o preço está brigando numa região importante, a gente tem esse suporte aqui até os $53.500, que se for rompidos, provavelmente a gente vai ter essa correção no 4 horas, tá bom? Além disso, a gente nesse momento tenta romper um padrão de continuação da alta aqui, que pode ser considerado uma bandeira ou uma bullish falling wedge, que se for rompido com confirmação do sentimento, a gente pode ter uma oportunidade aqui, tá? Então, nesse momento, eu ficaria de olho aqui para como que a gente vai se comportar acima dessa região dos $55.500 e também acima desse candle aqui próximo dos 56. Tá? Se a gente romper aqui, é um bom sinal que a gente tem uma boa probabilidade do preço e tentar romper o topo novamente, beleza? Então, atenção aí, os próximos minutos são bem importantes para o Bitcoin.
Além disso, olhando aqui no curto prazo, no 15 minutos, a gente pode entender que o preço acaba por ter algumas resistências significativas acima, tá? Então, assim, não vai ser tarefa fácil para a gente romper com tudo para cima, mas a gente está em tendência de alta, né? A gente nunca pode esquecer disso. E nesse momento a gente também formou um suportezinho que vai ser importante aqui nos 5 minutos, tá? Nos 5 minutos a gente tem esse suporte entre os 55.300 e os 54.300 dólares, tá? Um rompimento disso aqui, basicamente a gente estaria confirmando uma tendência de baixa e rompendo aqui um padrão no curtíssimo prazo para baixo, tá? O que não seria muito bom. Então, assim, eu tomaria cuidado com essa região de suporte importante que a gente tem, que se for perdida, provavelmente a gente tem uma correção feia no 4 horas, beleza? Continuando aqui, indo para o S&P 500. No S&P 500 a gente entende que o preço não está fazendo praticamente nada hoje, tá? E ele deve tomar essa decisão essa semana e até o final da semana. Se a gente rompe para cima esse topo nos 4.430, provavelmente festa nos mercados e no Bitcoin. Se a gente rompe para baixo aqui esse fundo nos 4.300, 4.280, provavelmente vem lenha aí em todos os mercados. Então tomem cuidado com o S&P 500. Não tem muito o que falar aqui, só que a gente assumiu uma tendência de baixa nesse momento e a gente vai ter que demonstrar bastante força para sair dela, né? Então olho no S&P 500. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, nós temos alguns pontos importantes, né? Primeiro, a queda de ontem, né? Ontem a gente estava tendo o Bitcoin caindo, né? E uma coisa muito interessante estava acontecendo. As pessoas estavam indo para as altcoins, né? Então olha só que interessante isso. A gente tem uma queda no Bitcoin ontem e basicamente a nossa dominância estava caindo com ele, ou seja, as pessoas estavam indo mais para as altcoins à medida que o Bitcoin estava caindo. Isso normalmente não é um bom sinal, né? Mostra muita ganância, muitas pessoas especulando e na maioria das vezes onde a gente tem essa ganância muito grande e as pessoas comprando as altcoins em vez do Bitcoin, a gente vê movimentos fortes no mercado, que é exatamente o que a gente teve aqui, né? A gente teve uma queda em 5 minutos, o preço saiu dos 55 mil dólares, foi para os 53.800, liquidando aqui quase 20 milhões de dólares nesse candle de 15 minutos e vendas a mercado, galera, pasmem, a gente teve um candle de 15 minutos 600, se for somar os dois aqui, teve quase 1 bilhão de dólares em venda a mercado nesses fundinhos aqui. Então, se as sardinhas estavam vendendo a mercado igual doido, sendo estopadas, liquidadas, quem estava comprando? As instituições. Então, quem estava operando e viu isso aqui, ótima oportunidade de acumulação, tá bom? E aí, a gente para depois com o preço recuperando muito rapidamente, né? Subindo desses 53.800, já subindo aí 6% em pouquíssimo tempo, e o preço volta aqui pra gente para uma região de resistência acima dos 56 mil dólares. O que você deveria fazer aqui? Galera, na minha visão, não tinha muito para onde você correr, além de você realizar o que você comprou aqui. Primeiro motivo, a gente começa a ver já a partir aqui desses 55.800 instituições tentando distribuir. Correto? Além disso, a gente tem os nossos indicadores de sentimento confirmando a nossa queda. O que é isso? A gente vê tanto o nosso CVD quanto o nosso Long Short Ratio subindo, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui são indicadores confirmando para a gente que vinha mais lenha aí, né? E é o que acontece logo depois. Então, se você consegue acumular bem com a nossa estratégia, o preço começa a subir, instituição tentando distribuir, você vê os seus indicadores de sentimento mostrando que as sardinhas estão comprando, o que você vai fazer? Você vai sair fora correndo e esperar outros momentos onde essas pessoas vão estar sendo estopadas e vendendo no pior local possível, como a gente tem aqui em alguns desses fundos ali, quando a gente foi hoje próximo aos 54 mil dólares. Tranquilo? Nesse momento aqui a gente tem justamente o contrário, né? A gente tem o preço subindo, basicamente 230, 240 milhões de dólares sendo comprados a mercado e uma liquidaçãozinha aqui de 2 milhões, né? Nem perto do que a gente teve lá no 20, mas uma liquidação parecida com as que a gente teve nesses topinhos aqui, tá bom? Então, assim, nesse momento, né? Eu acho que para quem conseguiu acumular, por exemplo, nesses fundos ou não teve a oportunidade de vender aqui, a gente está sim numa zona interessante para você pensar numa distribuição, tá bom? E ficar de olho, porque nesse momento a minha estratégia será ou aguardar o preço demonstrar muita força, rompendo aqui essas regiões de resistência que a gente tem acima lá, 56, 56 e tanto, com uma melhora desses indicadores de sentimento, tá bom? Nesse momento aqui, o sentimento não confirma essa nossa alta, então não tem muito para a gente operar a favor dela nesse momento. Mas se a gente rompe para cima ali os 56.200, tal, essas resistências fortes, com isso aqui caindo, a gente pode sim ter uma oportunidade para pensar num long na retração.
Tranquilo? Enquanto o sentimento não estiver confirmando, a gente não operará esse rompimento para cima. Beleza? Então, nesse momento, a gente fica mais de olho, né? Se esse rompimento não for confirmado, para o preço continuar uma queda aqui e liquidar mais pessoas. Quem sabe, próximo desse fundo, aqui dos 53.500, e se esse fundo for rompido com força lá abaixo dos 52. Tranquilo? Então é isso, tá, investidores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Para finalizar aqui, falando um pouco das instituições, a gente consegue ver uma predominância vendedora aqui. 191 milhões de dólares na venda, 156 na compra, o que teoricamente não é muito bom, tá? No 2,5 a gente também tem aqui 307 contra 249, a gente tem mais instituição tentando vender neste momento, tá? O que não é muito bom. Então a gente precisa ver se os bulls, né, os touros, vão ter força para romper essa resistência e para reverter essa tendência de baixa. Se eles tiverem essa força, a gente precisa ficar de olho nos nossos indicadores de sentimento para confirmar essa alta e assim apostar a favor desse potencial rompimento que a gente está vendo aqui. Se não romper, se não tiver o price action, sem chance. Se o sentimento não confirmar esse price action, também sem chance, beleza? Se isso não acontecer, a gente fica mais de olho, então, para uma correção ou nesse fundo dos 53.500 ou abaixo dos 52, beleza? Então é isso, tá? Um forte abraço e hoje, antes das 9 horas, tem mais um vídeo. Até lá!